E naquele duelo de clubes do Sertão, talvez o jogo mais importante entre dois clubes sertanejos de todos os tempos. Alguns milhões de reais, Cássio. E esse dinheiro ficou na Paraíba, esse dinheiro faz o Pix para a conta do Souza. Nunca viu tanto dinheiro na vida do Souza, né, Cássio? O Petrolina para na segunda fase. Boa noite, Fred, Arthur, Atos, Minhoca, todo mundo que está aqui na live. Eu acho que eu não tinha visto antes desse jogo já, Fred. Assim, já com a primeira fase, com a fase anterior, naquele momento eu acho que já era um valor. O Souza nunca tinha passado de fase na Copa do Brasil, então só tinha cota das fases iniciais e já ganhou, eliminou o Cruzeiro, né? Possivelmente, tirando o título estadual do clube, mas possivelmente a maior vitória da história do clube. Uma das maiores da história do clube paraibano na Copa do Brasil. E nesse jogo de hoje, ele se credenciou para fazer uma boa campanha na Série D. A gente tava meio que dizia que os dois estão na Série D, né? Tanto Souza quanto Petrolina, de quem avançasse a terceira fase, eles têm a mesma cota, eles estão no mesmo grupo, né? O grupo 3 de cotas. Estava com 1.730.000, bota mais 2.200 agora, quase 4 milhões de reais. Quem chegasse com esse valor aí, uma boa parte da Série D, porque tem uma hora lá na reta final que você cruza com todos os grupos, ou seja, deixa de ter aquela linha mais regionalizada, mas enfim, até algumas fases ali seria um investimento para fazer uma boa competição e é algo que o Souza, acho que agora, a partir de agora está credenciado, fora a possibilidade de ter um grande jogo na terceira fase, né? Assim, só para dar um cenário, pode ter Flamengo e Souza. Assim, pode ter Palmeiras e Souza, pode só para assim. A partir de agora é ir de volta. Então vai ter essa partida. E que se o estádio de Souza, pela capacidade, não parece ser um estádio tão pequeno, acredito que tenha capacidade para isso, mas se quiser fazer renda, no mínimo tem ou o Amigão em Campina Grande ou o Almeidão, para não precisar nem sair da Paraíba para fazer um grande público ali, se precisar for fazer. contra um desses clubes que você citou, Cássio, um Corinthians, né, um próprio Vasco, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, eu acho que ele não precisa sair da Paraíba para fazer dinheiro, não, né? Isso. Então, até desses dois exemplos de Campina Grande, que são estádios praticamente iguais, o Amigão e o Almeidão, para não ter aquela coisa que a gente questiona tanto de sair do estado, mas de repente utilizar um estádio melhor na própria Paraíba, se for o caso. Ou então, enfim, também pode jogar lá, né? Assim, eu acho que até o Almeidão talvez seja melhor, porque eu soube recentemente que o Amigão está com público reduzido, assim, tá na limitado. liberação. E o próprio Almeidão também tá, né? Assim, 19 mil pessoas, assim, aquele estádio parece caber muito mais do que isso. Mas, de toda forma, o jogo pode ser em Souza também, né? Eu lembro que o Salgueiro recebeu o Flamengo no Cornélio de Barros. Assim, e não era pandemia, não, porque teve jogo lá depois, mas assim, jogo com público, o jogo foi no Cornélio de Barros, Salgueiro e Flamengo. Enfim, o Souza, além dessa terceira fase, se credencia bastante para fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. O jogo foi muito fraco. Eu achei que fisicamente assim, o time do Petrolina não chegou perto de ameaçar. O lateral esquerdo teve umas 4 oportunidades de cruzar e simplesmente não conseguia botar a bola na área. O cara batia um field goal e a bola ia para a linha de fundo, ele não conseguia jogar a bola na área. Assim. Esbarrou numa limitação técnica, mas eu acho que fisicamente o time do Petrolina ali. Eu assisti tanto o jogo do Vasco quanto esse que estava passando no site do GE, né? E assim, o segundo tempo do Petrolina me chamou a atenção, que é um time muito pesado. E o Souza estava com a vantagem desde o começo da partida, conseguiu segurar, o jogo foi até os 52 minutos e foi melhor que o Petrolina, mereceu a classificação. Sobre o Petrolina, apesar de ter perdido uma oportunidade desse tamanho, mas o jogo era difícil, fora de casa e tal, sai com uma receita que é acima do que ele esperava, tá? Assim, a fase inicial que era de novo, o Petrolina avançou uma fase, porque os 945 mil reais da segunda fase, mas no dia da primeira, então o Petrolina ele sai com 1.700.000 reais, a cota do ano passado, 730 mil reais. A cota do ano passado da Série D foi uns 300 mil. Bota aí, ou seja, se for repetindo isso, bota uns 2 milhões. Fora possíveis parceiros na cidade de Petrolina, que a gente já falou algumas vezes, que é uma cidade rica no interior de Pernambuco. Apesar de ser do sertão, mas é do sertão do São Francisco, nas margens do São Francisco. Enfim, eu acho que o Petrolina fez o seu papel, na verdade, fez mais do que o seu papel, passou de fase, e tem essa chance de fazer uma Série D decente, que já está contratando. Mas o jogo de hoje era uma oportunidade para não só fazer uma Série D decente, era para fazer uma Série D competitiva, que é que eu acho que o Souza, se esse dinheiro for bem investido, o Souza deve ter algumas dívidas, mas tomara que não tenha dívidas tão pesadas, porque essa receita acho que resolve a vida por lá, tá? Assim, um clube com
geralmente uma folha tão baixa, deve ser oscilar entre 100 e 200 mil reais, não deve ter um passivo tão como a gente costuma ver nos grandes clubes. Então, é uma receita aqui que eu acho uma das coisas legais da Copa do Brasil. É uma receita para mudar a realidade do Souza, e falando até do Sertão, como foi em determinado momento do Afogados, quando o Afogados eliminou o Atlético Mineiro. Aquela classificação rendeu o dinheiro para arrendar um campo, um centro de treinamento, que na verdade era de um campo, enquanto ele construiu o seu CT, junto com a prefeitura, com o investimento. Era um clube que só treinava no próprio Vianão, passou a ter o seu campo, arrendou por 5 anos, enquanto vai fazer o seu CT, isso tudo a partir de uma classificação sobre o Atlético Mineiro. Tomara que para o Souza, além da melhora no elenco para a Série D, que resulte também numa melhora estrutural para o clube, porque realmente é uma oportunidade aí que o clube nunca tinha visto na sua história. E é curioso, Fred, Cássio e todo mundo está assistindo, que tanto o Petrolina como o Souza não fizeram ou não fazem um estadual dentro da expectativa, né? O Souza, por exemplo, ele é 6º colocado no Paraibano nesse momento, de 10 times, e o Petrolina nem se classificou, né, para o mata-mata no Pernambucano, mas os dois conseguindo aí avançar fases na Copa do Brasil, o Souza indo para a terceira fase, né? O Souza que já enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil em 95, salvo engano. Então, pode ter de novo um confronto desse nível, né? Dessa magnitude no interior da Paraíba. Arthur, só uma curiosidade que o Cássio estava falando assim sobre valores, e desde o ano passado que eu me pego pensando um pouco nisso, tirando pelo Náutico, mas eu tenho certeza que a maioria dos clubes são assim. Muito se fala desses valores da Copa do Brasil, tal, são valores milionários, e o torcedor também faz as contas, né? Ele conta ali quantas fases o time passou e ele vai cobrar do seu clube pelaquela quantia que recebeu. Então, sei lá, se o clube recebe 6 milhões, o cara vai dizer, olha, teve 6 milhões, quero ver investimento aí no time e tal. Agora, uma coisa que quase toda torcida ela não calcula é o gasto que se tem com o bicho nessas passagens de Mas geralmente se acerta antes, Atos. Cara, assim, desses 2 milhões, mas bota aí, ó. Que é 200 mil, 250 mil, assim, cara. Uma porcentagem, talvez. Né? O cara fala assim, do Egito, também não dá para. Se o jogador quiser ser mercenário, eu dispensaria todo mundo, assim, do elenco. Você fala assim, ó, meu irmão, a gente quer metade da premiação, ó, tá todo mundo dispensado aí. E deixar bem claro a direção, ó, infelizmente a gente tá liberando o time todo, porque o time simplesmente quer metade da premiação. E aí, meu irmão, isso mas isso aí é um raciocínio cara, assim, racional. Não, tô sendo bem radical, assim, eu acho tudo isso é conversado antes, tipo, não terminou agora e o Souza fala assim, quanto é que a gente vai levar? Tá ligado? Assim. Não, é conversado antes, mas quando chega, por exemplo, diante de um confronto muito difícil, há um plus ali, sabe? Você pega assim, tipo, você vai pegar o Cruzeiro no segundo jogo de Copa do Brasil, meu amigo, para meter uns 40% ali do valor do prêmio. Eu acho que chega isso. Chega não. O time já acha, Cássio, que não vai passar, sabe? Aí, tipo, você tá oferecendo ali uma coisa que você já acredita que não vai pegar. Como é que você vai passar do Cruzeiro? Recentemente teve um caso que o cara ofereceu, o presidente ofereceu, que eu acho que era próximo assim de 50%. Foi o Alto. Foi o Alto, não foi? E foi assim, bem nessa que a galera olhava e dizia, rapaz, ofereceu porque não acredita que vai passar, sabe? Porque era um valor bem alto, realmente. Assim. Arthur, eu tô falando tudo isso porque o Náutico foi 40% contra o Cruzeiro no ano passado. O Náutico não achava que ia passar, pô. Aí ofereceu 40%. Mas esse ponto da Copa do Brasil é verdade, Atos, porque assim, principalmente quando a gente observa Série C e Série D, é muito comum você ver os torcedores secando as outras equipes da sua divisão, né? Porque fica aquela competição da Copa do Brasil de quem vai conseguir mais dinheiro para se reforçar para o campeonato. E eu sempre fazia isso quando o Santa Cruz estava jogando a Série C, por exemplo, sempre, pô, tem que secar tal time e tal. E tinha um cara aí no Twitter que me seguia, não vou lembrar aqui o nome, que ele sempre dizia, velho, faz 2, 3 anos que a gente fica nessa e nunca sobe. O time que passa várias fases assim na Copa do Brasil, sabe? A gente meio que superdimensiona isso. É complicado, porque assim, realmente é uma grana que não dá para você diminuir, principalmente uma Série C, que a grana da TV ela é inexistente. Eu acho que agora até tem uma granazinha que o pessoal leva, né? Mas enfim, um valor baixo. Na época não tinha nada. Mas ao mesmo tempo também não é um dinheiro assim que vai mudar completamente o elenco ou vai resolver tudo. Às vezes tem essa questão de que tem muitas vezes dívida que a equipe tem que pagar, então nem chega a se tornar realmente investimento no elenco. Federação. Exatamente.
Eu acho que pesa muito aí, Arthur, a ideia de... Só para deixar, Mioca, só para colocar, que eu acho que aqui é uma matéria da Itatiaia de Guilherme Pio sobre o quanto o Souza pagou o Cruzeiro. O Souza pagou R$200 mil. Matéria fala do presidente, inclusive. Ou seja, ganhou 945 mil, deu quase um quinto, deu quase 20%, deu 200 mil para o time. E o objetivo, isso é quando classificou do Cruzeiro, o objetivo do clube na campanha era fazer um CT, que eu tinha dito há pouco, coisa que o Afogados fez, e o dirigente estimou um valor que seria necessário 2,5 milhões para fazer o CT que o clube imagina. Ou seja, considerando que nem tudo vai ser CT, uma parte vai ser elenco e tal, uma boa parte desse dinheiro ele conseguiu nessa noite. Só um parêntese, eu poderia fazer um investimento pior. Era isso que eu ia mencionar. Às vezes você tem o dinheiro... Como assim? Poder fazer um investimento pior? Porque pega o dinheiro, cria um CT e não lembra que depois vai ter que manter aquilo ali. Mas o CT está pensando que é o CT do Náutico, pô, com 5 campos, hotel e tal. Nesse caso aí é um campo, é um vestiário, é um alojamento pequeno. Assim, pense em um lugar que a manutenção seja possível. Pô. Não imagine um CT que tem um hotel para tomar conta, não. Aí realmente não dá. Mas num alojamento menor, um refeitório, acho que dá, pô. Não, o que eu ia mencionar é que o fato de você ganhar muito dinheiro depende muito de como você utiliza o dinheiro, sabendo que vai dar um retorno, seja num jogador, seja numa questão estrutural, porque depende muito de como o clube gere, né? Assim, o próprio futebol. O Ferroviário, no ano que ganhou a primeira vez a Série D, eu lembro demais no jogo do Atlético Mineiro, faixa de... O time está sendo eliminado para o Atlético Mineiro, né? Tipo, e aí Série D virou obrigação, né? E aí o time foi campeão, ganhou um bom dinheiro na Copa do Brasil daquele ano, conseguiu contratar algumas peças, segurou o Edson Carius na época, que era o principal jogador, e conseguiu. Mas não é sempre. A gente teve nos últimos anos aí equipes de Série D indo longe, e não era garantia, né? O CSA no passado quase eliminou o Internacional, tá na Série C, caiu de novo na semifinal do Alagoano. O próprio Náutico foi bem ano passado e não foi bem na Série C, né? Eu acho que é como você administra esse dinheiro, né? Dependendo da contratação, se torna gastar dinheiro à toa. É melhor do que não ter. Só deixando claro que isso aqui é melhor. A mesma situação do Souza está melhor do que outra. Mas eu acho mais vezes mais grave você. É porque eu acho mais grave você adquirir o dinheiro e não souber reverter isso. Mas o presidente já tinha um plano antes da classificação da terceira fase. A matéria foi depois que ganhou. Não, sim, aí sim. Aí nesse caso, sim. Nesse caso, concordo. O Santos, em 2019, o dinheiro da Copa do Brasil ali que ele passou do Náutico depois do ABC foi basicamente salário de Milton Mendes, né? Basicamente foi isso. Que era um cara nesse completamente fora do mercado. É. Exatamente, e não funcionou. O do Náutico foi para renovar com o Souza. Investiu bem. Acho que foi esse o exemplo que Atos queria dar, Cássio, de que podia o Souza investir melhor. Poderia trazer o homônimo. Era o Souza com Z. Eu estava o tempo todo aqui falando de Souza com S, pô. Não estava se entendendo, pô. Eu estava falando de Souza com S.